Nossa pesquisa foi intitulada de A Recepção de Rousseau no Pensamento Político Brasileiro. E nosso principal objetivo com a pesquisa era entender como diferentes autores brasileiros, vinculados a distintas tradições políticas, leram e interpretaram a obra de Rousseau. O que cada um entendeu como atual para se pensar o Brasil contemporâneo, quais conceitos de Rousseau foram importantes para a construção dessas análises, quais textos, o que foi visto como anacrônico e ultrapassado, que não serve mais para se pensar o Brasil contemporâneo. Para isso, a gente leu a obra de 4 principais autores: Carlos Nelson Coutinho, José Guilherme Mequió, Newton Bignotto e Vanderlei Guilherme dos Santos. Na obra de Carlos Nelson Coutinho, a gente percebeu que o principal objetivo do autor era aproximar Rousseau da vertente marxista. Então, Rousseau vai ser visto como um proto-marxista, por ter antecipado uma série de conceitos que futuramente seriam trabalhados pela tradição, como é o caso do conceito de alienação, que teria sido antecipado por Rousseau na sua interpretação do caráter contraditório do progresso. Além disso, Rousseau seria visto como um autor que entende a política de forma materialista. Isso porque, para ele, não é possível pensar numa sociedade com igualdade política se não houver uma igualdade econômica e social. Um ponto importante para a construção da teoria de Coutinho é o rompimento de Rousseau com a tradição justnaturalista. Para Coutinho, esse rompimento é claro porque Rousseau parte de um ponto de vista antropológico-filosófico diferente do de Hobbes e de Locke. Rousseau não naturaliza o indivíduo egoísta e maximizador de vantagem, e por isso abre espaço para a transformação humana e para uma perspectiva mais historicizada do ser social. Já na perspectiva de Mequió, a gente vê que a construção teórica da interpretação se deu de forma completamente diferente, porque o principal objetivo do autor era provar que a teoria de Rousseau não apresenta riscos ao indivíduo pela suposta presença de um Estado onipotente, materializado pela vontade geral. Para isso, era importante para Mequió frisar que existe na teoria de Rousseau alguns direitos individuais que estão acima e são, portanto, intocáveis pela vontade geral. E esses direitos seriam intocáveis pela vontade geral precisamente porque seriam oriundos da lei natural, que estaria, portanto, acima de qualquer ordem civil. E aí a gente vê que com esse raciocínio tem uma grande divergência entre a análise de Mequió e Coutinho, precisamente porque Rousseau, para Mequió, é visto como um autor que dá continuidade à tradição justnaturalista precisamente pela importância dada à lei natural. Outro ponto que Mequió pontua é que o grande objetivo de Rousseau é construir uma teoria que legitime a ordem política através de princípios racionais para proteger o indivíduo contra a iniquidade da lei positiva. Então, Rousseau jamais poderia apresentar riscos para o indivíduo, porque seu grande objetivo é despatrimonizar o poder para proteger o indivíduo. Já na teoria de Newton Bignotto, o que a gente percebe é que a construção também se deu de forma diferente. Isso porque o autor tem o intuito de destacar, sobretudo, as associações de Rousseau com autores da antiguidade, porque isso seria uma forma de se aproximar do republicanismo, que é a grande contribuição de Rousseau na sua perspectiva. Para Bignotto, a grande razão por essa associação de Rousseau com os autores da antiguidade é buscar referências para estudar a temática da virtude cívica, ou seja, a forma com que as pessoas se relacionam com o Estado e com os problemas do Estado. Já na obra de Vanderlei Guilherme dos Santos, a gente vê uma perspectiva muito mais crítica e dura com a teoria de Rousseau. O autor vai criticar principalmente a forma com que os procedimentos rousseauianos se dão. Ele vai criticar principalmente a necessidade de obrigação de participação, que para ele teria mais riscos autocráticos do que benefícios, porque não necessariamente garantiria que, a partir da participação obrigatória, a vontade geral seria verdadeiramente conquistada. Outra crítica realizada por Vanderlei Guilherme dos Santos é em relação ao paradoxo irreconciliável existente na teoria de Rousseau. Isso porque o que os indivíduos querem enquanto súditos é muito diferente do que eles querem enquanto membro do Estado. E esse paradoxo seria muito ruim para a organização da sociedade em prol de um bem verdadeiramente comum. Então, de forma muito resumida, essas foram as conclusões da nossa pesquisa. A gente observou grande diversidade de interpretações de mesmos conceitos e textos de Rousseau, com os autores, de alguma forma, sempre tentando puxar a interpretação para a vertente política dos quais eles fazem parte.